Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Você acreditaria se eu te falasse que um bispo brasileiro teve a capacidade de dizer que o Padre Paulo Ricardo é a pior coisa que tem? Olha para você ver, ainda dá risada, debochando. Você falaria para mim assim, nossa Tiago, mas será que alguém falou isso? E eu respondo, sim, Dom Norberto, um bispo alemão que é bispo da diocese de Ji-Paraná. Ele, em uma live, teve a capacidade de dizer isso, que o Padre Paulo Ricardo é a pior coisa que tem, e depois ainda riu, debochou, né? Eu vou colocar o vídeo dessa live aqui para vocês verem. Então, eu sou Norberto, como você sabe, até início do ano passado eu estava trabalhando em Humaitá do Amazonas durante 7 anos, 3 anos na Catedral, 4 anos na Missão Ribeirinha. Fui chamado de volta para São Paulo. E aí, depois de poucos meses, já no fim do ano, recebi o chamado do Papa Francisco para ser bispo de Ji-Paraná. Quis pensar 2 dias e aceitei, porque por meus confrades que estão trabalhando aqui, missionários verbitas, eu conheci a diocese. Ela tem uma história muito bonita, de mais do que 1000 comunidades de base, a maioria comunidades de base rurais, um engajamento de leigos muito fortes, e então eu assumi realmente com bom gosto. No momento, algumas coisas estão um pouquinho voltando para trás, para falar também já um pouco dos desafios que a gente sente aqui. O próprio clero novo e os nossos seminaristas que estão no seminário maior lá em Cuiabá, eles enveredaram para uma teologia muito conservadora em torno do Padre Paulo Ricardo, que é uma das piores coisas que tem, extremamente conservador, bem contrário da história da caminhada da nossa diocese. E muita gente, no fundo, é gente boa, mas enveredaram por este caminho. Então aí a gente certamente tem bastante trabalho para frente. Não é a teologia de Cuiabá. O reitor lá da teologia é um jesuíta, bastante ligado até ao IHU lá no sul, é bastante crítico, é mais uma rede de seminaristas, parece que se criou lá. Isso certamente é um desafio grande, porque aqui tem muitos gritos de dor e sofrimento mesmo, também de conflitos. Pois bem, agora quem é Dom Norberto? Esses dias ele deu uma entrevista, até saiu aqui, muitas pessoas me mandaram, é um bispo bem progressista, aparentemente da teologia da libertação, porque nessa própria entrevista ele fala das comunidades eclesiais de base e que por isso ele aceita com muito gosto a diocese de Ji-Paraná. Mas olha o que ele diz nessa entrevista que ele deu a esse site alemão, que o celibato, se fosse opcional, talvez mais padres o vivessem por convicção. Ou seja, ele dá a entender que é contra o celibato obrigatório. Com certeza é um bispo progressista e modernista. Aí nós vemos aonde nós chegamos nesses tempos, porque imagina só um bispo em uma live dizer isso, meus irmãos. Ele pode até, por ser modernista, não gostar do Padre Paulo Ricardo. Tudo bem, mas dizer isso em uma live, isso é muito grave. Até porque o Padre Paulo Ricardo
é o grande catequista do Brasil, um dos grandes, e graças a Deus, viu, Dom Norberto? Graças a Deus que os seminaristas estão escutando o Padre Paulo Ricardo e não estão escutando bispos e padres da teologia da libertação que estão deturpando o Evangelho de Cristo em nome do social. Mais uma vez eu digo isso. Cardeal Robert Sará não é uma pequena pessoa, não, um dos maiores teólogos que nós temos. Diz que o social é muito importante, mas não existe missão maior do que a salvação das almas. E, aliás, a teologia da libertação, veja o que a teologia da libertação fez nesse último 15º Intereclesial das SEBs. Fez só xamanzismo, fez só culto pagão, um monte de coisa que não tem nada a ver com a Igreja Católica, fizeram nesse encontro das SEBs. É isso que a teologia da libertação tem feito. Uma falsa igreja dentro da igreja verdadeira. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o Padre Paulo Ricardo é bom, sim. O Padre Paulo Ricardo é um dos grandes padres que tem defendido a verdade aqui na nossa terra, no Brasil. Infelizmente, nós estamos impregnados, praguejados dessa nefasta teologia da libertação, que de libertação não tem nada, mas é uma escravidão da fé, porque ela vai mudando, deturpando, e quando vê, já não tem mais Deus no centro, mas sim o homem. Então, louvado seja Deus pela vida do Padre Paulo Ricardo. Continue firme, Padre Paulo. Nós estamos contigo. Os grandes padres aí, Frei Gilson, Padre Gabriel, Padre Overlan, Dom Adair José Guimarães, tantos outros bispos e bons padres que nós temos, Padre Wander, Padre Leonardo, nós estamos com vocês e nós vamos defender a fé. Enquanto nós pudermos, nós vamos defender a fé diante de cenários que não são católicos, mas fingem ser católicos, tá? Eles se travestem de católicos, mas não são. É o que o Catecismo da Igreja Católica no número 675 vai dizer, né? Que uma falsa igreja se instalaria com uma liturgia, pareceria a Igreja Católica, mas na realidade não seria a Igreja Católica. Então, rezemos muito pela igreja e que Deus possa iluminar os corações e os olhos daqueles que defendem essas ideologias que são tão contrárias à nossa fé. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.